Abramos aí nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Irmãos, nós vamos ler apenas 3 versículos de Mateus 6. Especialmente os versículos 16, 17 e 18. Diz o seguinte, o texto bíblico: quando jejuares, não vos mostreis constrangidos como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, por tua graça e amor, aplica a tua palavra à nossa vida e coração, Pai. Nos faz entender o que tu queres. Temos o desafio de falar sobre o jejum cristão. Um assunto que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos. Uma prática, uma disciplina espiritual que muitas vezes negligenciamos. Nos ajuda a entender a tua vontade, Pai, e a viver o teu evangelho, a termos disciplina na nossa vida espiritual e glorificarmos o teu nome. Nos ajuda, seja conosco, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Hoje falaremos sobre o jejum, falaremos sobre a prática do jejum, e nós temos visto isso desde o início do capítulo 6, sobre a prática da justiça, como o cristão deve se comportar e como ele deve se apresentar diante de Deus. E do versículo 1 ao versículo de número 18, nós temos a primeira parte do capítulo 6, ou a primeira sessão do capítulo 6. E do versículo 19 ao versículo de número 34, nós temos aqui a segunda parte, a segunda sessão, ou a segunda metade do capítulo 6. Hoje nós encerraremos essa primeira parte. E o que a gente pode aprender sobre a primeira parte, né, irmão? Quais são as lições que nós tiramos até aqui? Eu acho que a principal lição é: não finja santidade. Não ostente uma falsa piedade. O golpe que nós recebemos de Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 18, que nós encerraremos hoje, é humilhante, né? É confrontante. Ele nos diz que quando dermos esmola, quando orarmos, quando jejuarmos, que nós não devemos fazer isso como fazem os hipócritas. A exigência da justiça, aquela que nós temos lá no capítulo 5, quando ele nos diz que se a nossa justiça não exceder e muito a dos fariseus, nós certamente não temos parte no reino de Deus. É um golpe que nos abate, que nos humilha, que confronta a nossa espiritualidade. A exigência da justiça, ela é ampliada, e há uma insistência de que a nossa justiça não deve ser confundida com ostentação espiritual. Jesus fala mais de uma vez, irmãos, no capítulo 6, que os discípulos não venham se apresentar carregados de hipocrisia, que eles não finjam ser algo perante os homens, o que eles não são perante Deus. Eu acredito que o ensino de Jesus,
deva despertar em nós um confronto, deve confrontar as nossas atitudes ao ponto de nós nos perguntarmos: quem eu estou, quem eu quero, quem eu estou tentando realmente impressionar? Com as minhas atitudes, com as minhas práticas, quem realmente eu quero agradar? De quem eu quero chamar a atenção? Eu acredito que uma reflexão sincera sobre essa questão deva produzir em nossas vidas resultados verdadeiros. E eu acredito que o resultado dessa sincera reflexão começa por uma prática piedosa, secreta. Começa com nós praticarmos aquilo que Deus nos ordena, não com o fim de sermos vistos, aplaudidos e reconhecidos pelos homens, mas de glorificarmos a Deus, com a nossa vida e atitude. Nesse caso, irmãos, nós ouvimos Deus falando: quando deres esmola, não toque trombeta. Quando orares, ora, não faça como os hipócritas. Quando jejuares, não mostre a sua face como os hipócritas fazem. Não apresentem-se debilitados, como aqueles que querem ostentar piedade diante de Deus o fazem. Jesus, ele não economiza na clareza, ele é claro naquilo que ele está falando e ensinando. Quando se fala sobre a justiça exigida na Sagrada Escritura, ele deixa claro que a nossa justiça não deve ser praticada como aquela suposta justiça praticada pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos religiosos de sua época. E o que esses hipócritas, fariseus, religiosos, o que eles querem fazer? Eles querem mostrar ao mundo o que eles fazem. Eles querem mostrar para os homens que eles sabem orar. Eles querem mostrar para os homens que eles são caridosos e dão esmolas. Eles querem mostrar para os homens que eles são piedosos e sacrificam-se jejuando. Do versículo 16 ao versículo 18, nós temos aqui a última parte da sessão de Mateus 6, e um alerta de Jesus acerca do jejum, que essa prática não deve tomar os contornos praticados pelos hipócritas, que não diferente da esmola, que não diferente da oração, ostentam piedade através da prática do jejum. Irmãos, eu acredito que esse é um tema muito relevante e importante para a igreja de nossos dias. É um tema importante para a igreja local, para que eu e você entendamos algo que possivelmente negligenciamos, que não damos a devida importância, que nem sequer consideramos importante, que é a prática do jejum. A primeira pergunta que buscaremos responder é: o cristão jejua? O reformado, ele faz jejum? Nós ainda temos que jejuar? Essa ainda é uma prática que nós devemos manter? Ora, conhecendo um pouco das minhas ovelhas, eu digo o seguinte: tem muitos que acreditam que não. Tem muitos que acreditam que o jejum não é mais necessário. Tem muitos que acreditam que essa é uma prática obsoleta, que nós usávamos e praticávamos quando fazemos parte de uma outra matize teológica. E isso é um equívoco, é um erro grosseiro da nossa parte pensar assim. Eduardo Farel, falando sobre o jejum, disse uma coisa interessantíssima. Ele fala o seguinte: olha, quase em toda parte e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar
de grande destaque na vida cristã, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso, zelo religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum em nosso tempo. E ele diz o seguinte, essa é a frase tocante dele: quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Quando nós não entendemos o significado de servirmos a Deus, o significado de estarmos em Deus, de vivermos em Deus, o jejum desaparece completamente. Então, nesse caso, irmãos, a resposta quanto a se o cristão deve jejuar, se o reformado pratica o jejum, a resposta é sim, sim. O cristão jejua. E por que não jejuaria, né? E por que abriria mão do jejum? Pelo quê? Jesus fala sobre a importância de dar esmola e fala como isso deve acontecer, como isso deve ocorrer. Não devemos fazer como fazem os fariseus, que fazem com o fim de serem vistos e atendidos pelos homens. Também não devemos orar como eles gostam de orar, ostentando o conhecimento de Deus, dando demonstração de conexão com as palavras, fazem longas orações com o fim de serem vistas, usam de repetições com o fim de impressionar os homens. Quanto à oração, Jesus se preocupou tanto com isso, que nos disse o que nós não devemos fazer, e continuou a falar sobre a oração, nos ensinando como devemos orar. Então ele disse: não ore assim, não faça assim, e quando orares, ore desse jeito aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade. E aí então a última parte ele fala: quando jejuares. Quando praticares o jejum, não mostreis contristados como os hipócritas, não desfigurem o semblante, não apresentem fadiga, cansaço, não apresentem algum tipo de debilidade, para evidenciar que você está numa prática piedosa. John Piper diz que a terra natal do jejum cristão é a saudade por Deus, de Deus, e nunca a necessidade de mostrar ao outro o quanto você é ou pensa ser de Deus. Porque não é assim, né? As pessoas às vezes acreditam que as práticas religiosas, as disciplinas religiosas dão testemunho às pessoas do quanto nós pertencemos a Deus. E isso nós sabemos que não é verdade. Que isso acredita e faz os hipócritas. O jejum cristão, irmãos, ele é e deve ser uma fome que brota no nosso coração, na nossa alma, pelo pão, pela água que vem de Deus. O pão que sacia, a água que estanca a nossa sede, de modo a não termos mais fome, de modo a não termos mais sede. O jejum cristão deve ser uma prática que brota da nossa saudade, do nosso anseio por Deus. Dessa forma, Jesus nos adverte: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Esse não é o objetivo. Jesus quer nos advertir para não jejuarmos, como não orar, como não
dar esmola com o fim de ser notado pelos homens. Ele nos ensina tanto quanto a dar esmola, quanto a orar, quanto a jejuar, que a gente não deve fazer isso apresentando essa como uma prática de autoflagelo, de autossofrimento, com o fim de sermos vistos. Irmãos, e deixa eu falar aqui uma coisa sobre isso, abrir um parêntese e falar sobre algo que é real e verdadeiro sobre essa prática. Sejamos sinceros quanto à prática da piedade, à prática do jejum. Para muitos irmãos, quanto maior sofrimento apresentarmos, quanto maior debilidade espiritual demonstrarmos, algumas pessoas consideram isso piedade. Então o cara sobe no púlpito dizendo que, olha, estou aqui pregando depois de jejuar 48 horas. E isso faz com que a sua plateia, o seu auditório, reconheça nele, sem que Deus o reconheça, santidade, piedade. Olha como esse cara é espiritual, ele passou 48 horas sem comer para poder pregar. Se você tomou conhecimento disso, isso mostra o quão hipócrita ele é. Se você tomou conhecimento do tempo que ele passou com Deus, a fim de preparar-se para cuidar do santo rebanho, isso mostra exatamente aquilo que Jesus reprova. Os puritanos, irmãos, eles eram tão zelosos quanto à prática do serviço a Deus, que eles entendiam que deveriam servir a Deus, por exemplo, na pregação, sem que uma só gota de suor escorresse do seu rosto, para não apresentar nenhum tipo de fadiga no trabalho do Senhor. Talvez alguns possam pensar que isso é exagerado, mas eles estavam sempre prontos a mostrar que o que eles faziam por Deus, para Deus, eles faziam pelo gracioso amor de Deus, e não como autoflagelo, um esforço a fim de mostrar-se para Deus. Não era cansativo, fatigante servir a Deus. O faziam e faziam com contentamento e alegria no coração. Portanto, Jesus nos adverte que a prática de jejum não deve ser feita, realizada, com o fim de apresentar autossofrimento, se autoflagelar, com o fim de que os homens reconheçam a nossa piedade. O jejum, irmão, ele começa com uma compreensão de quem Deus é e de como a sua presença é maravilhosa e preciosa para nós. A gente pode dividir a compreensão do jejum de duas formas. A primeira metade, a primeira forma, entende que o jejum é uma perda de apetite físico por um apetite maior e melhor, que é pela presença e a vontade de Deus. Primeiro, o jejum é uma perda de apetite pelas coisas físicas, temporais, por uma fome, por uma sede das coisas espirituais. Em segundo lugar, a gente precisa entender, irmãos, que a nossa saudade de Deus, o nosso anseio por Deus, o nosso desejo por sua presença, está sempre sendo atacada, está sempre ameaçada pela intensidade dos nossos desejos terrenos. Então o jejum nos faz lembrar exatamente isso. Pense um pouco, irmão,
o quanto a nossa correria diária, o nosso trabalho, o estudo, as nossas obrigações como marido, esposa, filho, funcionário, patrão, amigo, irmão, como os nossos afazeres cotidianos diminuem o nosso interesse por Deus, o nosso interesse pela presença de Deus, como os nossos afazeres e as nossas lutas cotidianas, por exemplo, diminuem o nosso interesse pelo culto que a gente deve prestar a Ele. De maneira que muitas vezes nós estamos tão sedentos e famintos pelas coisas daqui, que nós não temos nenhum apetite pelas coisas espirituais. Famintos por sensações, por diversão, por prazeres, por afazeres, por ganhos terrenos, que nós colocamos de lado, irmão, todo o nosso anseio e desejo espiritual. Se no primeiro momento o jejum é um abandono do apetite físico, das coisas terrenas, pelas coisas espirituais, o outro lado do jejum, ele nos mostra que a nossa vida, o nosso desejo, o nosso anseio por Deus, está o tempo inteiro ameaçado pelos nossos intensos apetites físicos. Enfrentamos a fome física na prática do jejum, e isso deve acontecer por saudade, anseio, vontade de estarmos na presença de Deus, de buscarmos nos alimentar dEle, de estar com Ele, de crescer nele. E é exatamente isso, esse anseio por Deus, esse desejo, essa saudade pela presença de Deus, nos leva a repelir necessidades físicas, temporais, por algo que reconhecemos ser melhor e maior, a presença de Deus. Na continuação, nós somos levados a repelir o nosso apetite físico, sabendo que ele destrói a nossa fome por Deus. E esse é um ponto, irmãos, que a maioria de nós não queremos reconhecer. Não queremos reconhecer que a nossa falta espiritual, a nossa negligência espiritual, que a nossa decadência espiritual e assim muitas vezes moral, ou consequentemente moral, está ligado, conectado com a nossa falta de apetite por Deus, com a nossa falta de apetite pelas coisas de Deus, falta do nosso anseio pelo que é bom, pelo que é belo, pelo que é divino. De maneira, irmãos, que nós não reconhecemos que o nosso distanciamento, a nossa fraqueza espiritual, o nosso declínio, tem a ver com a substituição dos alimentos. Estamos a nos entupir de alimento físico e temporal. E aí muitas vezes, deixa eu dar aqui um exemplo físico disso, né? Prático disso. Todo mundo que quer emagrecer, o que a maioria das pessoas acreditam, irmão? Elas vivem uma vida completamente desregrada, né? Elas vivem uma vida sem nenhuma disciplina com a parte alimentar. E aí alguém diz para elas que tem um chá, né? Um chá verde, azul, amarelo, né? Alguém diz para elas que tem um comprimido. Alguém diz para elas que tem, né, um tipo, né, de água
né, água com limão e gengibre, né, água com, não é beterraba, eu esqueci o nome daquela, que o pessoal coloca e fica bebendo porque dizem que seca, que emagrece, né? Berinjela. As pessoas acreditam de tudo, as pessoas não querem disciplina, elas não querem, se elas pudessem, né, ter o corpo que elas acreditam que podem ter, que querem ter, comendo tudo que elas querem comer, elas o fariam, tomando um comprimido que anula e que acaba com tudo. Queima gordura, desfaz o... Mas na verdade isso não é verdade, isso não acontece desse jeito. Isso não funciona, essa é uma matemática que nunca vai fechar. O cara passa por uma bariátrica, naqueles quilos mortais, né? O cara pesa 300 quilos e o cara está morrendo por causa da comida, mas não para de comer. É aquela... São mórbidos, estão morrendo por causa do que comem e continuam comendo, se aproximando da morte. Aí o cara vai lá e corta o estômago, diminui o estômago, bota um anel. E muitos, não poucos, muitos, emagrecem por um período, por um tempo, mas voltam a engordar tanto quanto antes da cirurgia. O que culminará na morte mais apressada dessas pessoas. Para comparar isso com a nossa vida espiritual, irmãos, isso acontece muitas vezes. Nós estamos nos alimentando, comendo as coisas que o mundo nos oferece e inchando, e engordando, tornando-nos pecadores mórbidos com tudo aquilo que o mundo oferece. E aí às vezes a gente quer um paliativo, um comprimido, uma água com berinjela espiritual que resolva o problema da nossa decadência espiritual. Isso não existe. Uma prática de abstenção de alguma coisa por um único dia não vai resolver o problema da nossa espiritualidade, irmão. E eu sei, de verdade, eu tenho certeza que você sabe disso. Mas que muitas vezes nós insistimos nisso. A fome física que o jejum nos traz tem o objetivo de nos levar a Deus, de nos fazer enxergar o problema das comidas físicas, dos alimentos oferecidos pelo mundo, do qual nós apreciamos e nos alimentamos o tempo inteiro. Você já viu aquela cena, né? Talvez você, mãe, você, pai, já tenha feito isso com seus filhos, né? Chegando próximo do almoço, seu filho corre para o armário da cozinha e vai atrás de um biscoito, bolacha. E aí você fala, não, vai comer não, vai já almoçar. Pai, mãe, mas eu estou morrendo de fome. Tudo bem, né? Morra até a hora do almoço, aguenta aí. Normalmente o pai e a mãe falam, vai morrer não, já você vai almoçar. Falta 10 minutos, falta 20 minutos. Não, mas só um biscoito, só uma bolacha. Aí o pai e a mãe falam, olha, se você comer isso, você não vai almoçar. Não é assim. Vou sim, não, você não vai comer, porque se você comer, e muitas vezes o pai e a mãe querendo ser bonzinho, fala, tá bom, só um. Aí chega na hora do almoço, ele toca na comida, quero mais não, estou cheio. Aí claro que está cheio, você comeu antes do horário. Irmão, essa prática, ela pode ser pensada e aplicada prontamente à nossa vida espiritual. Com saudade de Deus, irmãos, com fome por sua presença. Se nós temos esse anseio por Deus, nós temos que lutar contra os lanchinhos que nos afastam da presença dEle,
que tiram a nossa fome dele, que tiram de nós o nosso anseio, né, o nosso apetite espiritual pelas coisas dele. O maior inimigo da fome que podemos e que devemos sentir de Deus, irmão, não é o veneno, mas, né, a deliciosa torta de maçã oferecida pelo mundo, no sentido figurado aqui. É exatamente aquele bolo mole que tira de nós o completo apetite da mesa, que tira de nós o completo apetite, né, pela presença espiritual de Deus. Irmão, falar de jejum é uma coisa de extrema importância para as nossas vidas, e nós devemos entender o seguinte: quando falamos de jejum, nós não estamos falando, em hipótese alguma, reduzindo isso a uma abstenção de alimento, de comida. A prática do jejum, ela é ampla, e ela deve ser praticada em diversos âmbitos, áreas diferentes da nossa vida. De maneira que, se o problema é televisão, é necessário fazer um jejum de televisão. Se o problema é o celular, é necessário fazer um jejum de celular. Se o problema são as redes sociais, é necessário que se faça um jejum das redes sociais. Se o problema, sei lá, irmão, é a amizade, é necessário que se faça um jejum das amizades. Se o problema são as trivialidades da vida, é necessário que se faça um jejum das trivialidades. E eu falo uma coisa que talvez choque. Se você tem problema, sei lá, com estudo, com leitura, com o que quer que seja, e que isso tem tirado o seu apetite pelas coisas de Deus, é necessário que até disso você faça jejum. O maior perigo da fome que devemos sentir de Deus, né, da nossa saudade por Deus, são esses lanchinhos que a gente faz entre as nossas principais refeições, das quais deveríamos nos banquetear nele, nos saciar nele. O perigo, irmão, nunca está no banquete dos promíscuos, dos perversos. Quando nós nos deparamos com um banquete do perverso, com um banquete do promíscuo, é natural que um cristão rejeite aquilo de pronto. Epa, para, aqui não é meu lugar não. Isso aqui não é a minha prática, eu não ajo dessa maneira. Não, eu não me alimento disso. Há algumas coisas que são tão descaradas que a gente se afasta completamente delas. Não, isso aqui não é uma prática minha. Deus me livre, está repreendido, sai de reto, Satanás. A gente distingue isso de maneira muito clara. O problema não são esses banquetes dos quais são oferecidos a céu aberto, à luz do dia. O problema com a nossa saudade de Deus, irmãos, está nesse infindável beliscar que a gente faz no mundo, né? Nos pedacinhos que a gente colhe do mundo, né? Naquele tira-gosto que a gente deixa tocar a nossa vida, e que sim, de pouco em pouco vai tirando, né, a nossa fome, a nossa sede por Deus. O que quero dizer com tudo isso, irmão, é que a nossa saudade e fome de Deus é ofuscada não pelo veneno ou pelos banquetes demoníacos que existem no mundo, mas pelo lanchinho rápido que no mundo a gente faz, por beliscar-nos paliativos que não matam a nossa fome, mas que tiram o nosso apetite espiritual. Aquele biscoito,
A bolacha que a criança comeu antes do almoço não tirou a fome dela, não. Só aplacou momentaneamente o seu apetite. Só aplacou momentaneamente o apetite daquilo que era fundamental para ela, que era, a alimentação, o almoço que ela haveria de comer com seus nutrientes. Aquele pedacinho de carboidrato, cheio de condimento, cheio de produto aditivo, cheio de corante, de açúcar, de sal, que a gente chama carinhosamente de biscoito, e que ataca a alergia de um bocado de gente aí, como a minha. É um paliativo desgraçado, que vai tirar da criança momentaneamente o apetite por aquilo que era muito mais interessante e importante para ela. A fome não vai ser saciada. Momentaneamente, é como que se o apetite fosse pausado. E tem mais, uma vez que o açúcar foi colocado no sangue, a próxima refeição a ser desejada não é aquela que tenha os nutrientes balanceados, não é aquela que vem com cenoura, beterraba, salada, é aquela que vem ainda mais carregada de carboidrato, ainda mais carregada de açúcar, e assim vai. O que estou dizendo é que a nossa saudade por Deus, irmãos, é ofuscada exatamente com esses lanchinhos que a gente faz no mundo, com as coisas que tomam o nosso dia, a nossa vida, e que vão colocando para depois aquilo que a gente deveria viver agora, aquilo que a gente deveria fazer no exato momento, e a nossa fome com Deus começa a ser aplacada. O próprio Jesus nos disse em Lucas 8, irmãos, que algumas pessoas ouvem a palavra de Deus e são despertadas em seus corações, contudo, está lá em Lucas 8, no decorrer dos dias, foram sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e aquela semente se perde. Em Marcos 4,19, Jesus também disse: mas o cuidado do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando infrutífera. Percebe? Que o problema não está nas grandes mesas e banquetes de perversão, mas nas trivialidades que se apresentam como lanchinhos rápidos e descomprometidos, mas que comprometem nosso olhar, nosso coração, nossos ouvidos, nossa alma, que deixa de ansiar e desejar a Deus. O jejum é, irmãos, nesse caso, uma arma superior, poderosa, contra toda a força do mundo, que tenta tirar a nossa satisfação de Deus, o nosso desejo por Deus. É tão importante que Jesus coloca no Sermão da Montanha, e ele fala: quando fizeres, não façam como os hipócritas fazem, porque eles já receberam a recompensa deles. Ele fala: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto. É como que assim, olha, toma um bom banho, passa um bom perfume, não fica maltrapilho não, para fingir para as pessoas que você é piedoso, não se vista de maneira maltrapilha a fim de enfatizar que você está há dias sem comer e sem tomar banho. Tem quem faça, tá, irmão? O jejum cristão, irmãos,
é uma prova, é uma provação que vem mostrar aquilo que nos controla. Eu te pergunto assim, quem, não precisa levantar a mão, é só você com você mesmo, né? Quem no último mês, irmão, jejuou? Quem no último mês absteu-se de comida por saudade de Deus? Quem no último mês se absteu de televisão por saudade de Deus, de WhatsApp, de Telegram, de Instagram? Quem? Quem abriu mão de aperitivos do mundo por entender que era preciso parar aquilo para buscar a Deus, para se saciar em Deus, para crescer no Senhor? Quem? O jejum, ele revela quais são as nossas paixões. No final das contas, ele revela aquilo que há no nosso coração que nos controla de verdade. Eu já falei muito desse autor aqui, um cara chamado Richard Foster. Ele escreve um livro que eu recomendo demais a leitura desse livro, Celebrando a Disciplina. E nessa obra, falando sobre o jejum, ele fala o seguinte: olha, mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que mantêm controle sobre nós. Esse é o benefício maravilhoso para aqueles que anseiam por serem transformados à imagem de Jesus. Nós soterramos o que está dentro de nós com comida e outras coisas. E o jejum, ele vem exatamente para mostrar o que nos aprisiona. O que nos leva a refletir, irmãos, sobre a necessidade de comer para anestesiar a tristeza e os anseios da alma. Certa vez C.S. Lewis estava lendo e refletindo em Agostinho, e ele fala que ele chegou na conclusão, lendo Agostinho, que geralmente a mente dos homens, a mente humana, ela não pode alcançar o autoconhecimento, ela não consegue conhecer a si mesmo, a não ser que seja provada, espremida, moída, sacudida, peneirada, para usar as palavras de Jesus. O homem precisa de provação para saber quem ele mesmo é. De maneira que é por meio dessas provações que muitas vezes esse homem, ele se interroga, auto-interroga. Ele faz uma reflexão sobre a própria vida e existência, sobre os próprios prazeres, porque do contrário, sem que algumas provações venham contra nós, a gente não percebe, não se atenta às questões da vida, da nossa própria vida. Muitas vezes a gente precisa que Deus nos esprema, nos moa, nos quebre, para que a gente venha pensar: poxa, quanto tempo eu estava jogando fora, quanto da minha vida eu estava entregando ao nada, quanto da minha vida eu estava fazendo coisa nenhuma, quanto tempo eu estava gastando nisso. Certa feita eu conversava com uma pessoa e ela me falava sobre o que as redes sociais fizeram com ela. E ela contava que se uma pessoa da sua família não tivesse identificado aquilo, não tivesse percebido, não tivesse visto, e olha que não era, a princípio, era o começo, o início de uma prática pecaminosa, mas ainda não era nenhum tipo de prostituição, de pornografia. Mas ela me contava que se alguém da família dela não tivesse visto aquilo e confrontado ela,
ela tinha entrado muito mais a fundo naquilo. E certamente tinha destruído a vida dela. Mas o fato de alguém da família notar aquilo fez com que a pessoa fosse completamente confrontada e entrasse em um estado de luta com toda a sua casa. Muitas vezes nós precisamos ser confrontados para perceber o quanto estamos caminhando no buraco, o quanto estamos caminhando para longe de Deus. É muito bem o que tanto Agostinho quanto C.S. Lewis colocam. Nós somos facilmente enganados por nós mesmos, irmãos. Nós somos facilmente enganados, principalmente quando dizemos amar a Deus. Nós só sabemos que amamos a Deus de verdade quando somos provados, testados, peneirados. Porque do contrário a gente diz amar a Deus, mas o primeiro lanchinho que nos oferece a gente prova e se esbalda nele. A primeira colher de açúcar do mundo que nos oferece, a gente se entrega a ela. E esquece de tudo aquilo que temos, o pão da vida, a água da vida. A menos que o nosso amor seja frequentemente provado, testado, é que conseguimos entender e reconhecer se de verdade nós amamos a Deus, irmãos. E o jejum cristão é uma prova para ver o que realmente nos controla. Você já ouviu falar de pessoas que comem com o fim de anestesiar a sua tristeza ou a sua ansiedade? Já ouviu falar em pessoas que comem quando estão ansiosas? Psicologicamente, irmãos, isso é algo muito falado em nossos dias. Algumas crises de ansiedade levam as pessoas a consumirem carboidrato, açúcar, de maneira desregrada. Pessoas medicam as suas dores, as suas tristezas com comida. Acreditam que estão ali anestesiando as suas ansiedades, solicitudes com aquilo que comem, às vezes com aquilo que bebem. Já ouviu falar o cara que está melado e você fala, cara, tu está bebendo por quê? Estou bebendo para afogar minha tristeza. Estou bebendo para esquecer dos meus problemas. Se você lembra que tem problema, você não esqueceu deles. Quer dizer que essa bebida não valeu de coisa nenhuma. Eu estou aqui bebendo para me esquecer dos meus problemas. E você tem problema? E o cara falou, claro que eu tenho. Pois, isso aí não está adiantando não, porque tu lembra deles. O jejum, irmãos, ele desnuda, ele revela tudo o que realmente existe em nós. Nossa dor, nosso orgulho, nossa raiva. Na verdade, todos nós, como os que buscam saciar as suas feridas e dores com comida ou bebida, todos nós em algum nível, veja bem, irmãos, todos nós em algum nível fazemos isso. Todos nós, todo mundo, sem exceção, todos buscamos aliviar o nosso desconforto usando comida, cobrindo nossa infelicidade com bebida, fixando os nossos olhos na hora do jantar que o mundo nos oferece. Todos nós, em algum nível, estamos em busca das solicitudes do mundo e acreditamos que isso, de alguma maneira, nos trará saciabilidade, o que todos nós também sabemos não ser verdade, mas ainda assim nós insistimos em experimentar isso.
O jejum desnuda aquilo que há no nosso coração. Ele revela aquilo que há dentro de nós, aquilo que nos dirige. Nesse caso, irmãos, uma das razões para jejuarmos também é para conhecer aquilo que nos controla, aquilo que está operando lá no nosso, governando o nosso coração. Abraão teve que ser chamado ao sacrifício, para ele mesmo conhecer aquilo que havia no coração dele, porque Deus já sabia. John Piper diz que a fome é serva da fé, e que quanto mais fome temos de Deus, mais em fé crescemos. Quanto mais estamos solícitos pelo pão da vida, pela água da vida, mais em fé nós crescemos. E o contrário também é verdade. Quanto menos fome, quanto menos sede sentimos de Deus, menos em fé vivemos. Ele fala que nós não devemos jejuar como os homens fazem, porque eles já receberam do Pai a recompensa, mas nós em secreto, porque o Pai que vem em secreto nos recompensará. Irmãos, eu queria terminar esse sermão fazendo-te um desafio, coisa que nem sempre ou quase nunca fazemos no fim de um sermão. Eu queria te convidar nessa semana à prática do jejum. Para alguns, o jejum será de comida, de bebida. Para outros, de internet. De streaming, de música, de amizade. E eu queria que no final desse sermão você orasse e você enxergasse o teu próprio pecado, a tua própria gula, aquilo que você tem se alimentado do mundo e que tem tocado na tua espiritualidade, e que tem tocado na tua vida com Deus, e que tem tirado de você fome pelas coisas de Deus. Esse é um convite, irmãos, à espiritualidade saudável. E esse também é um convite que não implica somente um dia da tua semana, uma hora da tua semana, mas que você faça isso o maior tempo possível, com o fim de alimentar-se do Senhor, o seu Deus. Porque jejuamos porque temos saudade de Deus, saudade de ouvir a sua voz, saudade de cantar louvores para Ele, saudade de falar com Ele, saudade da presença santa dEle que nos afasta das contendas e guerras e rumores do mundo, saudade pela paz que vem dEle e que excede todo o nosso entendimento. Então eu queria que você orasse no final desse sermão comigo, e você pedisse a Deus que te dirigisse à prática do jejum nessa semana. Pelo amor de Jesus, me escuta como um pastor falando à sua ovelha. Não seja tolo, não seja hipócrita. Ô irmão, deixa eu usar aqui uma palavra que se emprega bem a isso. Não seja imbecil. Eu nunca uso, por exemplo, aqui, tá, irmãos? Um exemplo hipotético. Eu não uso o Facebook, eu vou fazer jejum no Facebook. Não brinca com Deus, tá, irmão?
Não faça jejum daquilo que não pesa na sua vida, daquilo que de fato é uma gula, é uma mesa posta que te mata, é um lanchinho que tem te atrapalhado da espiritualidade. Não brinca com isso, não brinque com espiritualidade, não brinque com a vida cristã. Se você entende que aquilo que Deus nos fala por meio de sua palavra é a palavra dele, a exposição bíblica precisa nos levar a uma prática, e de preferência imediata. Então, o que, meu irmão, minha querida irmã, te amarra? O que é um peso na tua vida? No sentido de tirar a fome, a saudade, a sede de Deus. Pois é disso que você tem que jejuar. E aí talvez você me pergunte: pastor, você não foi claro, quanto tempo eu tenho que jejuar? Quanto de fome você quer sentir de Deus, irmão? Quanto de saudade você tem dele? Quanta sede você tem do teu Deus? Esse é o tempo. Esse é o tempo. Eu termino só citando Foster, que diz assim: se o orgulho nos controla, ele será revelado imediatamente quando você jejua. Davi disse: eu afligi a minha alma com jejum. Salmo 35:13. Raiva, amargura, inveja, contenda, medo, se eles estiverem dentro de nós, eles virão à superfície durante o jejum. No começo nós iremos racionalizar que a nossa raiva é devido à nossa fome, mas depois nós vamos saber que estamos com raiva porque o espírito da raiva está dentro de nós. Nós podemos nos regozijar nesse conhecimento, porque nós sabemos que a cura está disponível pelo poder de Cristo. Terminamos esse sermão, irmãos, com um convite precioso a jejuarmos durante essa semana, a buscarmos saciar-nos em Deus, termos saudade dele, para a glória do Senhor. Vamos orar? Curva sua cabeça comigo. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, a nossa vida colocamos diante de ti, Pai. Ouvimos a tua palavra, aprendemos um pouco sobre a prática do jejum e pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a enxergar na nossa própria vida aquilo que precisa ser deixado, abandonado, aquilo do qual precisamos nos abster para termos fome e sede de Ti. Fome e sede que nem sempre realmente temos. Fome e sede que nem sempre estão presentes na nossa vida. Haja visto, Senhor, que nós nos alimentamos com lanchinhos, com aperitivos, que não são de Ti. Nos ajuda, Senhor, nisso. Nos ajuda a enxergar a nossa vida. Se é a tecnologia, os amigos, os afazeres, se é a própria comida, se são os bens, o trabalho, as buscas desse mundo, que tem tirado de nós a fome, a sede, a saudade de Ti. E se isso, Senhor, tem acontecido, nos dirija e nos liberta, a fim de que a nossa vida encontre contentamento em Ti. É isso, Deus. Seja com a Tua igreja e dirige os Teus servos em Tua presença. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Vamos à ceia, né? A gente canta.